policía, dígame. Buenas noches. Mire, soy Máximo Gutiérrez y desde hace varias horas en mi casa estamos notando fenómenos como paranormales. Una fuerza extraña mueve los enseres, pone los crucifijos boca abajo y hay una gran turbulencia. No final dos anos 80 e início dos anos 90, os assuntos paranormais estavam muito na moda entre adolescentes como a Stefania. Na verdade, o sobrenatural é um tema que desperta a curiosidade de pessoas no mundo inteiro até hoje, principalmente de jovens. Houve uma época em que o tabuleiro Ouija era comercializado como um brinquedo inocente. E nessa época, ele se tornou muito popular. No entanto, com o passar do tempo, ele acabou se tornando um objeto associado à magia e a rituais espiritualistas, e até hoje desperta o interesse de muitas pessoas. Muitos acreditam que podem usá-lo como uma ferramenta de comunicação com o mundo espiritual. Mas a verdade é que o Ouija nada mais é que um objeto como outro qualquer. A diferença estaria, na verdade, no uso que se faz dele. E é aí que a brincadeira pode acabar se tornando perigosa. O tabuleiro Ouija trata-se de uma superfície plana onde existem letras, números ou símbolos, que pode ser redondo ou retangular, através do qual, com auxílio de um indicador móvel, seria possível comunicar-se com espíritos e entidades de outra dimensão. Diferente do roteiro do filme de Paco Plaza, onde o desfecho trágico da história da personagem Verônica ocorre com a chegada da polícia ao apartamento da família, na história real, os fatos narrados no relatório policial foram descritos em torno de um ano após a morte de Estefania. A família relata que 3 meses após a morte de Estefania, eles passaram a ser assombrados por atividade paranormal em seu apartamento. Eles me ligaram e eu fiquei surpreso. Era o chefe de sala, um grande amigo meu. E ele me disse que era conveniente que eu fosse até Baiecas, mas não me deu detalhes. Só me disse que havia coisas estranhas acontecendo em uma casa na rua Luiz Marim. Foi uma das piores noites, e olha que eu já tive noites ruins sem dormir, mas tudo o que aconteceu naquela noite foi bem ruim. A polícia narra que, ao receber a chamada, pensaram que se tratava de uma pessoa embriagada, que não estava em seu juízo perfeito, ou que se tratava de alguém tentando passar algum trote. Então eles pediram para que Máximo Gutierrez, o pai de Estefania, passasse o telefone para outro familiar, para confirmar a história e garantir que os fatos que estavam sendo narrados eram reais. E os demais familiares repetiram a mesma história. A família relata que nesse dia, as portas estavam abrindo e fechando sozinhas,
que viam vultos que passavam pelo corredor. Todos dormiam na sala quando todas as coisas começaram a se mover, e então as crianças começaram a gritar e a família ficou em pânico. A polícia foi chamada porque a família não sabia o que fazer ou a quem recorrer. A mãe, o pai e os filhos estavam aterrorizados. Os policiais entraram na casa e fizeram uma varredura, mas os fenômenos pararam por alguns instantes. Então o pai informou que os fenômenos iniciavam quando as luzes eram apagadas, e os policiais apagaram a luz. De repente, uma das portas do armário de jantar começou a abrir e a fechar violentamente, e depois as outras portas começaram a bater, todas ao mesmo tempo. Os policiais acenderam a luz e fizeram uma inspeção para ver se havia algum dispositivo que pudesse estar movendo as portas, mas nada foi encontrado. Nesse momento, ouviu-se um barulho muito alto no terraço, e ao se voltarem para lá, verificaram que não havia nada e nem ninguém. Foi aí que alguns policiais decidiram sair da casa. O inspetor de polícia José Pedro Negri descreve os fatos que lhe chamaram a atenção naquele dia, como um crucifixo na porta, onde a imagem de Cristo havia sido arrancada e jogada no chão, e um pôster rasgado de maneira estranha, como se tivesse sido feito por garras. Embora tenham presenciado alguns acontecimentos inexplicáveis, os policiais nada podiam fazer além de dar seu apoio à família, pois não havia ali nada concreto, não havia crime e, portanto, os policiais foram embora. Houve uma ocasião, mais especificamente no Dia de Todos os Santos, que é uma festa católica celebrada em honra de seus santos e mártires. Algo no mínimo bizarro aconteceu. Nesse dia, todos acordaram cedo porque iriam ao cemitério. Concepción Lázaro percebe que a foto de sua filha Estefania não estava no local. Então ela vê algo realmente assustador. Ao olhar para baixo, ela encontra a foto da filha caída no chão, com a frente do porta-retrato virada para baixo. E quando ela levanta, percebe que a foto de Estefania está queimada. E o mais perturbador é que toda a moldura, inclusive o vidro do porta-retrato, estavam intactos. O caso Vallecas, então, chamou a atenção de um jornalista, e logo a história viralizou e ganhou as mídias na Espanha, o que levou a uma exposição exagerada da família de Estefania, que passou a ser assediada pela imprensa, o que atraiu também charlatães que se aproveitavam da fragilidade emocional da família para levar vantagem. Um desses foi Tristan Breaker, um suposto parapsicólogo que foi até a casa da família Gutierrez e afirmava ver duas energias na casa. Uma seria Estefania, que segundo ele seria uma energia pacífica e positiva, e a outra seria o avô, referindo-se ao pai de Concepción Lázaro, já falecido, e que segundo ele seria uma energia muito negativa e ameaçadora. Esse suposto parapsicólogo explorou de forma terrivelmente irresponsável o caso e promoveu um verdadeiro circo em torno da trágica história de Estefania. De uma hora para outra, a família viu sua vida ser invadida pela imprensa que o cercava o tempo todo. Sua privacidade foi totalmente desrespeitada e suas vidas se tornaram uma espécie de Big Brother. A família se mudou do local. Alguns dos irmãos de Estefania relatam que ao se mudarem não presenciaram mais nenhum evento paranormal, com exceção de Marianela Gutierrez, identificada no primeiro documentário como Mayra Gutierrez, que ainda relata viver experiências com o paranormal,
e que inclusive escreveu um livro sobre o caso, intitulado de Expediente Vallecas, Mi Verdad, que traduzido para o português seria Arquivo Vallecas, A Minha Verdade, onde ela conta sua versão dos fatos. Com o lançamento do filme A Possessão de Verônica, o caso foi ressuscitado pela mídia e voltou a ser notícia na Espanha, o que rendeu novas entrevistas com a família de Estefanía, que novamente relataram a mesma história contada anos antes. Uma dessas entrevistas foi dada ao programa Quarto Milênio, que é um programa espanhol famoso por abordar temas como o mistério e o paranormal, apresentado por Iker Jiménez e Carmen Porter. O programa produziu uma matéria que foi ao ar em 16 de setembro de 2018, relembrando o caso com novas entrevistas e inclusive há um trecho do programa onde o jornalista, apresentador e investigador paranormal Iker Jiménez volta ao local onde tudo aconteceu, juntamente com o inspetor José Pedro Negre. No entanto, uma entrevista com dois dos irmãos de Estefanía, Ricardo Gutiérrez e Maximiliano Gutiérrez, para o jornal espanhol El Mundo, caiu como uma bomba. A manchete trazia como título Desmontando Verônica, el poltergeist de Vallecas, que nunca lo foi. Traduzido para o português, Desmontando Verônica, o poltergeist de Vallecas, que nunca existiu. O texto trazia uma entrevista onde ambos os irmãos tentaram desmentir toda a história e, inclusive, acusaram a mãe de ser a responsável por criar uma atmosfera de medo que teria influenciado negativamente os filhos, fazendo-os acreditar ter vivido fatos que, na versão de ambos, não aconteceram. No próximo e último vídeo dessa série, você verá a entrevista dos irmãos Gutiérrez, onde eles desmentem tudo. No entanto, uma nova surpresa mudará novamente o rumo dessa história. Não deixe de ver o último vídeo dessa série. E se gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado quando enviarmos novos vídeos. Curta esse vídeo e indique o canal para seus amigos. Até o próximo vídeo!